Oi, gente, tudo bem? Vamos lá finalizar a nossa pintura, fazer esses últimos cachinhos de flores e as folhas. Vamos ver o passo a passo? Esse cachinho que vamos pintar agora, ela será amarela, um amarelo bem suave. Eu vou começar a encher essa primeira parte aí com amarelo bebê. Olha só, vou encher tudo isso com amarelo bebê. Vou dar sequência com verde pistache. É a mesma coisa que eu fiz na vermelha, que pintamos por último. A gente vai colocando as tonalidades, emendando ela. Eu não faço uma separação do amarelo bebê, do verde pistache. Eu saio colocando o verde pistache e manchando as pétalas que pintei com o amarelo bebê. Olha só, enchi tudo isso aí com verde pistache e vou terminar esse pedacinho com verde musgo. Da mesma forma, vou encher essa parte que estava sem tinta e vou manchar um pouquinho as pétalas ou as flores que estavam pintadas apenas com o verde pistache. Feito essa primeira parte, deixando ela assim toda manchadinha, eu vou fazer um cabinho, ela tem um cabinho aí, eu vou colocar ele com verde musgo. Depois a gente coloca um toquezinho do branco ou de alguma tonalidade mais clarinha, para que ele apareça melhor. No meio de todo esse verde que tem aí, não se preocupe. Primeiro vamos marcar o espaço dele. Estou fazendo uso do pincel número 0 para que fique mais marcado, fica um excesso mais forte, um contorno mais bem feito. Para essa região aí embaixo, eu já vou começar a colocar um pouco de sombra. Essa sombra que eu vou colocar é com o sépia. Vou passando inicialmente o sépia para essa região mais baixa, mais profunda, de maior sombra. Ela é um cachinho de flor mais clarinho, mais suave. Eu não vou colocar tons muito marcados, não há necessidade. Veja que um toquezinho de sépia já apareceu bem, já deu uma boa profundidade. Depois do todo, que a gente pintar o cachinho todo, aí a gente vê se há necessidade de aprofundar um pouquinho mais, ou seja, de escurecer um pouquinho mais. Vou fazendo separações bem simples para essa região. Veja que eu vou apenas me preocupando em separar uma flor da outra. E vou fazendo isso com sépia, já vai aparecendo bem. Nessa hora, pegue pincel pequeno, pegue pouquinha tinta, de preferência na quina do pincel ou só de um lado do pincel, e vá colocando, vá pegando várias vezes que seja. Mas não leve muita tinta por vez. Conforme eu vou subindo, eu vou trocando o sépia pelo verde oliva. Agora, eu tô colocando um toquezinho do verde musgo. Olha só, vamos distribuindo um pouquinho de verde musgo para essas sombras, lembrando, eu comecei nessa parte de baixo, colocando o sépia, aprofundando, né, colocando as separações das flores ou pétalas. Conforme eu fui subindo, indo para o centro da flor, eu fui colocando verde oliva. Estou colocando agora um pouquinho de verde musgo. Não coloque demais, a ideia é que ela tenha um tom para amarelo e não para verde. Eu sei que a gente vai colocar muitos verdes para essa florzinha, mas depois a gente vem dando uma luminosidade, deixando a cor dela mais aparente. Veja que a gente está pintando mais essa ponta dela, a parte que teria flores mais abertas na sua tonalidade mais real ficou, vamos dizer, aqui para baixo, por trás de outro cacho. Então, essa região da pontinha dela, realmente, quase todas apresentam um verde mais marcado e não a tonalidade da flor. Por essa razão, eu estou deixando essa com bastante verde, mas a cor dela seria um amarelo bem suave. O cuidado que você precisa ter com esse verde musgo é maior, porque ele daria tom para a folha. Os outros verdes que usamos, o pistache, o verde oliva, ele daria o tom para essa mistura desse amarelinho, para essa tonalidade
real desse cachinho de flor. Vou começar a colocar a luminosidade com o amarelo bebê e vou intercalando entre o amarelo bebê e o branco. A parte de baixo, ela levará mais a tonalidade amarelo bebê, a parte de cima levará mais branco. Você pode deixar até uns excessozinhos de branco aí maior ou depois dar uma reforçada do lado de cima. Essas que ficam mais voltadas para a próxima mesa, próximo a esse cacho de flor vermelho, deixe o amarelo bebê aparecer mais. Veja só como vou distribuindo isso aí. Vou colocando tinta na quina do pincel. Essa tinta fica voltada para o lado de fora, ou seja, eu coloco para o lugar onde eu quero deixar o excesso, voltado para onde eu quero deixar o excesso do branco ou do amarelo bebê, e espalho um pouquinho, esfumaço um pouquinho para cima da pétalazinha ou da florzinha. Olha só, coloco o excesso e espalho um pouquinho para dentro ou para cima da florzinha. E assim eu vou fazendo para todas elas, sejam essas menores ou sejam essas maiores. Todas serão pintadas da mesma forma. Vou colocar mais um toquezinho de verde, do verde pistache embaixo. Sairá um cabinho, coloquei agora um toquezinho de verde musgo, cuidado com o verde musgo, ele é muito forte e você tem que colocar bem pouquinho. É o local onde vai sair o cabinho. Vou colocar esse cabinho com o pincelzinho número 0, aliás, já colocamos, vou só reforçar. Dei um brilhinho no cabinho que ele é mais grossinho, o restante deixei tal qual estava. Tô só reforçando aí um pouquinho do branco, na parte de cima, na parte mais alta. A parte de baixo precisa ficar com sombra mesmo. Estou reforçando um pouquinho mais agora o branco. E nessa hora você pode deixar uma quantidade bem maior, levar uma boa quantidade no seu pincel e deixar ele assim até com um pouco de excesso. Mais para essa região de fora da pétalazinha, da ponta da pétala. E conforme você vai puxando, tome o cuidado para não descer demais e não sumir com as tonalidades de sombra que colocamos por aí. Veja que tudo vai ganhando separação, vai tendo já uma certa profundidade entre elas. Se quando você estiver pintando a sua, você achar que está muito emendado, você coloque um pouquinho mais de profundidade, ou seja, de sombra entre uma florzinha e outra. Aí eu vou colocando uns excessozinhos de branco bem soltos e assim vou deixando. Até mesmo nessas pequenininhas, veja que eu estou reforçando o branco para elas. Mais para a parte de cima. A parte de baixo, deixe mais escurinha mesmo. Com o pincelzinho 0, eu coloquei um toquezinho aí com verde musgo, dando mais a entender que tem um cabinho segurando essa florzinha. Mas isso vai acontecer apenas para essa que tá assim maior e mais afastada. As menores, essas pequenininhas, principalmente para a parte de baixo, não precisa colocar isso aí não, tá? Eu quero só dar uma profundidade e uma separação como se mostrasse os cabinhos dessas daí. Veja que eu realcei um pouquinho os cabinhos dessas outras e assim fica esse cachinho de flor. Nesse outro cachinho, eu vou começar a encher com mostarda, enchi tudo isso com mostarda. Agora, com um pouquinho de verde folha, eu vou dar uma manchada por cima desse mostarda. Vamos crescer um pouco esse verde folha por essa parte aí de cima. E nós não vamos pintar ele todo com verde folha. Vamos pegar uma porção de verde oliva e vamos começar a mesclar essas duas tonalidades. Olha só, eu vou colocando parte com verde oliva, um pouquinho com verde folha e vou mesclando isso aí. Para o lado direito, eu quero deixar mais escuro, ou seja, eu vou deixar aparecer mais a tonalidade do verde oliva. Para o lado esquerdo,
eu vou deixar aparecer mais a tonalidade do verde folha. Vou mesclando, sempre mesclando. Embora eu deixe mais escurinho, mas eu vou sempre levando as duas cores, deixando assim bem manchado. Não se preocupe em emendar bem. Feito essa base, essa primeira parte, com o próprio verde oliva, eu já vou colocando uma primeira sombra. Nessa região aí mais alta. Veja só até onde estou colocando. E para essa região aí embaixo, eu vou começar a mesclar um pouquinho de vermelho vivo. Isso que eu tô passando aí agora, gente, é o vermelho vivo mesmo. Mas veja que eu tô levando bem pouquinho, só uma sujeirinha. É tão pouco que tá deixando uma tonalidade, de certa forma, rosada para essas pétalas. E, no entanto, o vermelho em si, ele não tá aparecendo em sua tonalidade forte. Vou marcar um pouquinho, vou manchar um pouco essas flores, essas pétalas, sem deixar muita separação, sem ter muito cuidado. Observe que a parte de cima eu separei um pouquinho mais, mas sempre tendo, não como uma sombra para ela, mas sim como uma mancha mesmo, uma tonalidade um tanto rosada para essa flor. Agora, com o sépia, eu vou começar a colocar as sombras, as separações, as profundidades que precisa para fazer aparecer melhor as flores desse cachinho. Nessa hora, eu vou me preocupando com o meu risquinho, como eu disse no vídeo anterior. Veja se você passa o seu risquinho bem forte, bem marcado, para você não se perder nessa hora. Porque você tendo o seu risquinho para acompanhar, vai ficar mais fácil se você não tiver uma boa noção de desenho. Agora, vou colocando o sépia, acompanhando os risquinhos que ainda estão aparecendo no meu desenho, eles não sumiram. A parte de baixo, eu vou deixando sempre mais escurinha, tá vendo? Conforme eu vou subindo para cima da pétala ou da florzinha, eu vou espalhando, só sombreando essa tonalidade do sépia. O sépia para essa tonalidade, ele também é bastante forte. Portanto, na hora de você pegar a tinta para levar para marcar isso aí, fazer essas profundidades, leve pouquinho. Quanto menos, melhor, mesmo que você tenha que pegar várias vezes. Esse processo, você vai repetindo para cada uma dessas porçõezinhas. Deixando sempre essas quininhas bem mais forte, olha. Você já deixa uma porção de tinta maior. Observe que algumas eu faço algumas marcas pelo centro também da pétalazinha. Agora eu estou reforçando essas quinas entre elas para deixar uma profundidade maior. Isso você vai perceber, você vai sentir essa necessidade quando você pinta todo o cachinho de flor. Às vezes, antes mesmo da gente colocar a luminosidade, a gente já sente que não tá bastante as profundidades, as separações entre cada uma dessas petalazinhas ou dessas flores, pequenas flores. Para a pontinha, eu fui marcando do mesmo jeito, fazendo a separação com o sépia. Eu usei o sépia para toda essa florzinha. Agora, vamos começar a colocar as nossas luminosidades. Para essas luzes, eu vou fazer uso do branco e de areia. Do lado direito, eu vou colocar uma porção maior de areia. Do lado esquerdo, vou colocar mais branco. Isso que eu tô usando agora é areia. Vou sair colocando, fazendo o mesmo trabalho que eu fiz no outro cachinho, deixando maior luminosidade para o lado esquerdo e para a parte de cima, para a pontinha da pétala. Tá vendo? O lado esquerdo, ele vai ficar com a luminosidade mais carregada. E a pontinha da pétala também levará uma quantidade maior de luminosidade. Você pode estar colocando inicialmente areia para todas elas, ou já ir colocando do lado esquerdo branco. Mesmo assim, depois a gente vai dar uma reforçada. Eu até então estou trabalhando com areia.
Depois eu vou dar uma colocada de branco em algumas delas, mesmo vindo um pouquinho para o lado direito. Quando a gente vai colocando essa tonalidade de luminosidade, a gente vê que vai dando uma profundidade maior e uma separação melhor para esse sépia que colocamos como sombra aí embaixo. Cada uma dessas porções vão aparecendo melhor, vão se destacando. A pintura para esse cachinho de flor, ou para esses cachinhos de flores, é bem simples. Você tem que se preocupar mais com essas emendas de tonalidade, ou seja, a base dele, porque a separação vai ser uma questão de você enxergar o risco. Você enxergando ele, você colocando sua sombra, o lugar de colocar a luminosidade é assim, bem fácil, bem tranquila. Onde está escuro, você não precisa mexer. Onde está mais claro, você sai colocando um pouco de luminosidade e vai aparecer bem cada uma dessas pétalas, dessas flores que tem aí por esse cachinho. Até a pontinha será assim. Conforme a gente vai chegando para essa pontinha, você vai levando bem pouquinha tinta, deixando só umas manchinhas, só um toquezinho de pincel. Agora eu vou vir com o branco, olha. Chega de areia, tudo que eu usei até o momento foi o areia. Agora eu venho com o branco, reforçando a luminosidade, colocando luminosidade do lado esquerdo e reforçando algumas que já tinha ganhado luminosidade com o areia. Pode deixando até uns excessozinhos voltados para o lado esquerdo. E você vai colocar para todas essas do lado esquerdo. Esquece nesse momento o lado direito. Até mais ou menos metade da flor ou do cacho de flor, você pode estar colocando esse branco. Para o lado direito mesmo, deixe, não precisa colocar ele. É um lugar que tem menos luminosidade, então você pode deixar mais escurinho mesmo. Veja que eu tô colocando uma boa porção em todas essas pequenininhas ou grandes. Conforme a gente vai indo para cima, você vai colocando só uns toquezinhos de pincel, olha. Só umas pinceladinhas bem pequenininhas. E assim vai ficando o nosso cachinho de flor. Só arrumar um pouco a luminosidade por aí. Para esse centro, você veja que basicamente não usamos. E do lado direito, nem um pouquinho de branco. Essa outra, eu vou pintar na tonalidade rosa. Vou começar a passar lilás seco por essa grande região aí. Vou dar continuidade agora com um pouquinho de mostarda, sempre manchando. Essa é a nossa base, a gente vai deixar ela toda manchadinha, igual fizemos com as outras. Vamos seguindo, levando a tonalidade do mostarda puro. Tá vendo? Não vamos terminar de encher isso aí de mostarda. Cuidado na hora de você pintar essas laterais, para você não borrar esse fundo. Já tá tudo prontinho aí atrás. Vamos ter cuidado pra gente não borrar. A parte de cima, a gente leva o lilás seco mais longo. A parte de baixo, a gente leva a tonalidade de mostarda mais longo. Tá vendo? Vamos deixar a parte de baixo mais escura, a parte de cima mais clarinha. Olha só que eu tô manchando ainda mais o mostarda por essa parte de baixo. Vamos fazer esses contornos direitinho e vamos terminar essa pontinha dela com verde folha. Manchando por cima desse, principalmente desse mostarda. Não precisa levar a verde folha para cima do lilás seco, tá bom? Observe que fica bem manchadinho. E agora, nós vamos continuar com as nossas manchinhas por essa parte de baixo, com uma primeira sombra, vamos assim dizer. E essa nossa primeira sombra, eu vou colocando ela com púrpura. Eu vou passando o púrpura, fazendo uma separação, já começando a fazer uma separação dessas flores.
e também, claro, deixando assim mais manchadinha. Primeiro porque não é a nossa sombra definitiva, mas ela vai ganhar já uma profundidade e também levar manchas para cima dessas pétalas, deixando elas ainda mais rosada, voltada para o tom do rosa. Veja que eu vou fazendo aquelas separações, alguns lugares eu vou deixar esse púrpura mais largo, igual esse cantinho aí, olha, um tanto manchado, mais enlarguecido e um tanto manchado, entre uma flor e outra. Algumas dessas pétalazinhas eu vou deixar manchas de um lado, do outro, centro mais clarinho. Essa daí eu vou manchar por cima dela também. E vou ficar assim bem à vontade para brincar bastante com essa tonalidade de púrpura em cima desse lilás seco, aproveitando esses risquinhos que não sumiu. Você tá vendo que os meus risquinhos estão aí bem forte, aparecendo bem. Os outros cachinhos, embora eles tendo uma tonalidade um pouquinho mais forte, também ficou aparecendo o meu risquinho. Deu para trabalhar com tranquilidade. Eu vou continuar distribuindo esse púrpura em cima desse lilás seco, até mais ou menos metade de nossa florzinha. Vamos aí manchando, marcando, conforme a gente vai chegando. Olha só, gente, esse espaço aí, eu vou deixar ele mais enlarguecido, marcar melhor, aproveitar que ele é grande, é uma flor grande, e vou deixar ele assim, a parte de baixo, de base dele bem enlarguecida, bastante púrpura. Então, conforme a gente vai chegando para o centro da pintura desse nosso cacho de flor, vamos trocar a tonalidade. Até então, eu tenho feito só uso do púrpura, ou seja, eu pintei de base lilás seco, mostarda, verde folha, tô manchando até então com púrpura e vou começar a pegar um pouco de vermelho carmim. Essa cor mais escurinha que eu estou pegando é o vermelho carmim. E vou continuar o meu trabalho, vou continuar colocando essas separações, deixando alguns lugares mais marcados, outros menos, com o vermelho carmim agora. Veja que mudou um pouquinho a tonalidade. O púrpura deixa mais rosadinho, o vermelho carmim vai ficando mais escuro. Esse vermelho carmim, a gente vai usar ele para essa parte onde já está aparecendo mais a tonalidade do mostarda. Até então, a gente estava trabalhando aquela parte onde o lilás seco aparecia bem forte, bem mais marcado. Essa região que o mostarda está se mostrando mais forte, eu vou começar a marcar com vermelho carmim, da mesma forma que eu estava trabalhando com o púrpura. Depois, a gente vai vir colocando mais profundidade nisso aí, para fazer uma separação melhor e para deixar regiões mais profundas, dando a ideia de que essas flores estão saindo de um galinho principal aí, que ela tem um centro principal de onde está presa. Olha só, gente. Para esse momento, eu já estou chegando no verde. Passamos pelo lilás seco com o púrpura, passamos pelo mostarda com o vermelho carmim. Conforme a gente vai chegando para esses verdes, essa tonalidade mais verde que está entre o mostarda e o verde folha, vamos começar a usar sépia. Olha só, até esse momento eu estou usando ainda o vermelho carmim, mas vou começar agora, olha, a colocar uns toquezinhos do sépia. E vou usar esse sépia, você não precisa lavar o pincel, tá bem? Pode deixar ele sujinho mesmo, para ir sumindo a tonalidade do vermelho carmim no sépia. E vou fazer todo o restante agora só com sépia mesmo. Vou marcar todos esses meus risquinhos. Conforme a gente vai indo para a pontinha, vai ficando menos tinta ainda, vamos levando menos tinta, vamos deixando mais suave. O espaço é bem pequenininho. Se você quiser pegar um pincelzinho menor, eu tô usando esse aí,
é o número 2, mas se você quiser pegar um número 0, vai ficar bom para você trabalhar. Espalhe levemente esse sépia para não sumir com esse verde que aí está. E agora eu vou começar a aprofundar mais isso aí. Para você aprofundar mais esses cantinhos nessa região aí em cima, você pode estar usando o sépia mesmo. E conforme vai indo para o centro, para essa parte de baixo, pegue vinho. Você vai colocando para essas quininhas. Esses lugares que ficaram mais afastados, também vai trabalhar um pouquinho eles com vinho. Mas essa parte aí de cima, deixe para o sépia mesmo. Olha só, nesses cantinhos aí de baixo, eu vou distribuindo uma porçãozinha de vinho. Não precisa lavar o pincel. Se sobrar um pouquinho do sépia, não tem importância. E quando a gente vai colocando esses toquezinhos de vinho, a gente vai dando mais profundidade. Parece que vai saltando mais as nossas pétalas, as nossas pequenas flores. E dessa forma, você vai sair colocando para todos esses cantinhos, esses lugares mais profundos, essa porção de vinho. Terminado, vamos pegar o branco e vamos começar a colocar a luminosidade. Branco e rosa bebê. Para a parte de baixo, que é uma região de menos luminosidade, você pode estar usando uma porção de rosa bebê. Olha só, por essa região embaixo, a luminosidade que você coloque, coloque com rosa bebê. Para cima, que é uma área com mais luminosidade, distribua o branco. O rosa bebê em cima desse lilás seco, ele vai aparecer bem, vai deixar uma tonalidade boa, bem clarinha. Eu vou logo de início distribuindo ele por quase todos os lugares. Veja que ele dá um destaque bom. Pegue pouquinha tinta na quina do pincel, será o mesmo processo. Você vai deixar a pontinha da pétala mais clara e vai esfumaçar um pouco, olha, para cima da pétala. Para essa região aí em cima, eu também distribuí o rosa bebê. São só pequenas pinceladas. Pegue um pincelzinho pequeno, esse meu é o número 2, chato, bem cortado, bem lixado. Você pode estar usando o número 0. Olha só, são pequenas pinceladas e já aparece bem. Essa região de cima, você pode inicialmente estar colocando uma primeira luminosidade com rosa bebê e depois reforçando com o branco. Aí, eu estou colocando rosa bebê mesmo. Eu vou colocar essa primeira luminosidade, depois eu vou vir com os excessos brancos, para deixar com maior brilho, com maior luz. Olha só, isso aí é o rosa bebê. Vou colocando do mesmo jeito que coloquei nos outros lugares. Não adianta ter pressa, você vai precisar trabalhar cada uma dessas porções com sombra, com luz e com pouca tinta e pincel pequeno. Vou colocar nessa grande aí também, quando elas são assim maiores, dá pra gente detalhar um pouquinho mais. Veja que você pode puxar deixando um pouquinho riscado, fica bem a seu critério. Ou você pode deixar ela com a pintura também bem lisinha. Eu vou deixar ela assim um pouco riscadinha. Terminado toda essa porção do rosa bebê, eu vou começar, olha, a colocar um pouco de branco. Veja que parece que caiu uma luminosidade, que tá caindo uma luminosidade aí em cima, conforme a gente coloca esse branco. A parte de baixo vai ficar com separação, vai ficar com luminosidade, porém mais escura. A parte de cima ganha aqui um brilho. Esse outro cachinho, eu vou fazer ele branco mesmo. Vou enchendo essa parte aí com areia, embora ela sendo branca, mas eu vou encher ela com areia. Tô colocando o verde musgo e mesclando um pouco a esse areia, pegando um pouquinho de areia também junto. Eu não quero que esse verde musgo fique muito forte, eu quero que ele fique assim, pelo menos para a parte de cima,
mais clarinho. A parte de baixo eu vou deixar ele mais escurinho, porque é a região que a gente deixa maior sombra, essa parte mais próxima à mesa. A parte de cima tá mais livre e ganha mais luminosidade consequentemente. Manchando essa parte do areia, mesclando isso um pouco, vou passar um toquezinho aí só para esse centro de mostarda. Manchar um pouquinho isso aí com mostarda, não muito, tá? Agora, com o sépia, eu vou começar a colocar minha sombra já definitiva. Depois, se eu achar que precisa reforçar um pouco mais esse sépia, a gente reforça. Mas, para essa região mais esbranquiçada desse cachinho de flor, a sombra que eu vou utilizar será o sépia mesmo, apenas o sépia. Vou fazendo do mesmo jeito que fiz nas outras, aproveitando os meus desenhos, ou seja, o risquinho do meu desenho, que tá aí bem visível, você pode ver, vou marcando ali as sombras, essas profundidades, essas separações de uma florzinha e outra, e isso eu vou fazendo por todas essas pétalazinhas da mesma forma que eu fiz nos outros cachos. Alguns eu vou puxar um pouco sépia, dando uma manchadinha, mas nessa hora de você manchar, toma cuidado com a quantidade que você leva, porque o sépia já é a sombra definitiva, é a cor escura que vamos usar aí. Se você puxa demais ele, você vai deixar uma coisa estranha. Vai deixar escuro demais a sua pétalazinha, depois você vai ter que clarear ela novamente. Observe que em alguns lugares eu deixei uma separação mais marcada, mais larga. E conforme eu vou chegando para essa região de um tom mais verde, eu vou começar a marcar com verde musgo. Mas observa que eu tô colocando esse verde musgo para essa parte mais esbranquiçada, onde o areia tá aparecendo mais forte. Conforme eu vá subindo para o tom que está mais verde, que esse verde musgo já está com pintura de base, eu vou começar a colocar o verde pântano. Vou começar a colocar a minha sombra com verde pântano, olha só. Veja que esse verdinho aí já tá ficando mais escuro, ou seja, o verde que eu tô pegando agora para ir colocando essas profundidades é o verde pântano. Cuidado com ele, ele é muito forte e você tem que usar bem pouquinho. Pega só um pouquinho de tinta na quina do pincel e vai distribuindo por aí. A ideia é que você faça uma sombra, essa sombra já é a sua sombra definitiva. Não é igual às outras, colocamos uma primeira sombra e depois viemos aprofundando com tons mais escuros. Então, como você já vai trabalhar diretamente só com esse verde escuro, esse verde pântano, cuidado para não levar muita coisa. Não puxar ele muito longo e não sumir com as tonalidades que estão aí como base. Olha só, vamos chegando para essa pontinha. Conforme a gente vai chegando para essa pontinha, a gente tem que ter mais cuidado ainda, porque se você levar muito verde aí, pode emendar um espaço de flores ao outro. É muito curtinho, muito pequenininho. Espalha um pouquinho, puxa levemente. E vamos para as nossas luminosidades. Aí, eu só vou manchar um pouquinho de verde musgo, essas duas aí embaixo. Não precisa levar muito verde para essas que estão aí embaixo, não. Deixei elas mais esbranquiçadas mesmo. Vamos pegar de início a areia, marcando um pouquinho por aí por cima. O areia mesmo, é como se a gente estivesse só melhorando o nosso contorno. Ele vai aparecer em alguns lugares, porque já tem uma tonalidade de mostarda, por aí por cima, tem uma tonalidade do verde. No lugar onde ele tá bem o areia mesmo, ele não vai aparecer muito, mas não deixe de colocar. Conforme a gente vai subindo para essa região que tá mais verde, você vai colocando essas separaçõezinhas, essa luminosidade com areia. Da mesma forma, pouquinha tinta na quina do pincel, deixando a pontinha da pétala mais clara, esfumaçando para cima dela. Tá vendo? Não diferencia, a pintura é bem tranquila, igual a todas as outras que fizemos, todos os outros cachinhos. Você pode observar que não é difícil, é um pouquinho trabalhoso,
E você precisa ter cuidado para não perder o seu risquinho, para você não se sentir perdido na hora de fazer essas separações. Mas não é difícil. Olha só, todos esses cantinhos aí eu vou colocando pequenas pinceladas com o tom areia. Depois, alguns eu vou reforçar com o branco. Eles vão aparecendo, a tonalidade que tem aí embaixo é bem marcada, bem forte. E você pode ir levando esse tom areia também para essa região mais alta aí de cima. Não se preocupe se estiver lhe parecendo um pouco apagado, mas é que ainda falta a gente colocar o branco, que dará um brilho, uma luminosidade bem mais interessante. Agora que comecei a colocar esse branco para essas pétalazinhas aí de baixo, veja que eu tô colocando na parte de cima, a parte de baixo eu vou deixar ela mais escura mesmo. Tô colocando uma boa porção, me preocupando também em dar uma separação e deixar excesso como brilho mesmo. Olha só, colocando uma boa porção bem solta até por cima. E eu vou colocar esse branco mais para essa região de cima, a região que levaria mais luminosidade. Nessa parte mais escurinha, eu também vou colocar. Se você achar que tá muito apagado, você pode deixar secar e reforçar um pouquinho o branco depois, tá bem? Essas que têm uma tonalidade mais verde, elas aparecem melhor. Como essa outra tem uma tonalidade mais voltada para o tom areia, então, vai ficar um pouco apagado mesmo o branco. Você pode reforçar depois ou deixar assim mesmo. Eu vou deixar o meu assim mesmo. Depois que seca, a gente tem uma noção melhor se há necessidade de reforçar ou não. No meu caso, eu não precisei reforçar. Todas essas pequenininhas eu vou colocando também um brilhinho. E agora, nós vamos pintar nossas folhas. Para as folhas, eu enchi essas duas pequenininhas com verde pântano. Passei um toquezinho de preto nas regiões de baixo, nessa separação de folha com folha. Tô passando um pouco de verde musgo aí nessa região mais alta. Mas eu não vou encher essa folhinha toda com verde musgo, vou descer ele só mais um pouquinho e vou terminar ela com verde pântano. Essa parte aí embaixo eu vou encher toda com verde pântano, emendando. Uma emenda curta, não precisa puxar esse verde pântano muito alongado aí não, tá? Veja que eu vou deixar uma emenda um tanto marcada, como uma sombra. Marquei um pouquinho o centro dela, mas levemente. Desci um pouquinho do verde musgo, só para fazer uma separação da folha de frente e de trás. Essa outra, eu vou enchendo ela com verde pântano. E esse restante que deixei sem tinta, eu vou encher com verde musgo. Vai enchendo e emendando bem, mas de forma que você não leve verde pântano muito próximo à borda dela para não emendar tudo isso aí. Veja que já tem bastante tom escuro por essa região. Uma tonalidade de bastante sombra para essas folhas que geralmente se apresentam clarinhas. Então, cuidado para você não levar nessa parte de cima da folha muito verde pântano para não emendar essas outras que estão aí embaixo pintadas. Essa daí, olha, eu enchi ela toda com verde musgo, tô colocando um toquezinho de pântano por essa pontinha dela. E vou colocar um pouquinho aí embaixo também desse verde pântano. Não cresça demais, leve pelo centro um pouquinho acima. E coloque um toquezinho de verde folha por essa região. Olha só, deixa esse verde folha aparecer um pouco. Essa folhinha daí, vou pintar parte dela com verde musgo. Essa região aí, olha, será pintada com verde musgo e o restante será o verde pântano. Cresça um pouquinho e esfumace esse verde musgo para receber melhor o verde pântano que vamos trazer agora.
Cuidado para você não crescer demais o verde pântano, sumindo com essa porção de verde musgo que colocamos aí. Vamos terminar de encher nossa folhinha toda com esse verde musgo. E vou passar um pouquinho de preto, sombreando, escurecendo só mais para esse centro e o encontro das folhas. Olha só, bem pouquinho preto, não precisa de muito. Ele aparece bem em cima do verde pântano e a ideia é essa, deixar escura mesmo essas folhas que ficaram aí por trás. Essa outra eu vou aqui partir ela no meio. A parte de baixo eu vou encher toda com verde musgo e a parte de cima toda com verde pântano. Onde está pintada com o verde musgo, eu vou passar um toquezinho de verde pântano, bem pouquinho, tá vendo? Nessa parte e no encontro do centro. Passe o pincel dando uma melhorada nessa emenda, mas não trazendo esse verde pântano para cima do musgo, tá? Só o encontro entre eles. Vou encher tudo isso com verde musgo. Fazer um contorno assim bem marcado com verde pântano entre elas. Só uma separação mesmo, é que um contorno bem grosseiro, porém deixa assim bem marcado mesmo. Essa outra também vou colocar, só que nessa região aí, ó, de fora, eu vou espalhar um pouquinho o verde pântano. Agora, com um pouquinho de verde pinheiro, eu vou escurecer, olha, essa regiãozinha aí. Isso que eu tô usando aí é o pinheiro agora. Ele é bem mais suave que o pântano. Vou colocar também uma porçãozinha de verde pinheiro nessa outra, mais pra pontinha mesmo, deixar levemente escurecida. Essa parte aí central, vou passar, mas passar pouquinho. Nessa outra também vou levar uma porçãozinha de verde pinheiro. Observe os cantinhos por onde eu distribuí essa pequena porção de verde pinheiro. E vamos deixar essas folhinhas assim bem escuras mesmo. Vamos pegar também uma pequena porção do verde folha, só para melhorar as separações entre elas. Olha só onde eu tô colocando, onde eu tô distribuindo essa pequena porção de verde folha. Você não precisa crescer demais essa tonalidade. É só uma leve luminosidade que vamos colocar por aí. Essa folhinha vai levar, as outras folhinhas também levarão, mas cada uma levará cada vez menos. Essa primeira levou no centro e nas duas laterais. Essa daí vai levar por essa lateral, olha só, levemente, quase nada nessa parte aí. Essa outra eu vou colocar por essa curvatura que ela tem, que já estava um tanto mais clarinha. Marcar um pouquinho o centro dessa. E por essa parte aí de cima. Olha só. Fica melhor a separação, porém, emende bem para que não fique algo assim muito contornado. Puxe bem, faça um contorno bem suave e bem emendado. Esse centro, eu vou colocar verde folha, para dar uma clareada, vou espalhar um pouquinho ele. E vou melhorar essa luminosidade que tem para esse centro com o verde pistache. Coloque o verde pistache e busque emendar ele ao verde folha, deixando uma tonalidade nem de um nem do outro, porém assim mais suave. Puxe os contorninhos mais apagado, não deixe ele muito forte, para cima dessas folhinhas. Olha só, pode puxar eles até o meio da folhinha. Puxe esse risquinho com o pincel 0, depois você pega um pincelzinho 2, 4, enfim, e dá uma leve apagada para que apareça, mas que não fique muito marcado. Olha só que eu vou puxar tipo uma estrelinha, puxar um pouquinho para cima de cada um. Agora eu tô vindo com o pincelzinho número 2 e tô apagando um pouco esse risquinho aí central que eu coloquei, mas eles precisam ficarem aparecendo. Acendi um pouquinho aí, coloquei um pouco de luminosidade mais com verde pistache.
E dessa forma, pessoal, vai ficando o nosso desenho. Espero que tenha dado para entender, principalmente você, Raquel, que vai pintar esse desenho. Lembrando, o risco está disponível no meu Instagram, no meu Facebook, que eu vou deixar os links aqui embaixo. Qualquer coisa, você pode mandar mensagem para mim pelo WhatsApp. Vou deixar também na descrição desse vídeo os links referentes a essa pintura. Beijos e até mais!